Rosana Coelho, Lucas Carvalho. Boa noite, pessoal. Nós vamos lá, porque temos muito assunto hoje, pessoal, para a gente estudar, conversar e trocar experiência com vocês. Insistir sempre, isso aí. Pessoal, todos que estão chegando aqui, boa noite, né? Sejam bem-vindos. Já vou entrar um pouquinho aqui para explicar já o que é o Denver, Dani. Pode falar. Tá, o modelo Denver aqui, o que eu escrevi aqui rapidamente para dizer para vocês. O modelo Denver, ele surgiu, né, baseado na ciência ABA. ABA é uma ciência, Denver é um modelo, tá? É um modelo precoce de intervenção, né? É feito para crianças pequenas, para os bebezinhos, né? Até no máximo 4 anos de idade a gente deve estar iniciando dentro desse modelo, depois já vai passar a ser uma coisa um pouco mais estruturada, talvez diferente. Mas quando se tem a oportunidade de trabalhar dentro da precocidade e também dentro do modelo naturalista, como é o Denver, os ganhos são muitos. E o principal ganho mesmo, assim, o que eles trabalham, assim, o coração mesmo é a reciprocidade, pessoal. A reciprocidade é o coração do Denver, tá? Então, o Denver tem 30 anos de pesquisa. Em 2010, ele se consolidou, né? Ele é um tratamento clínico, tem lá nos Estados Unidos, né, e na Califórnia, referência, né, ele é reconhecido com eficácia. E a diferença dele, então, basicamente, né, do ABA ou de outros, é que ele centra na reciprocidade, ele traz a criança de volta para o convívio e para o interesse social, né? Eles usam a própria motivação da criança para desenvolver as habilidades em todas as esferas, né, do desenvolvimento. E é muito utilizada as rotinas sensório-sociais, que é aquelas brincadeiras de pega-pega, de fazer cosquinha, de onde é que tá a mamãe achou, todas essas coisas, assim, brincadeira de corpo mesmo, sem objeto, para que a criança tenha interesse mesmo na pessoa, na interação social. O Denver, ele é encantador, né? Muito. Eu fico pensando, por que eu não sabia disso tudo quando o Rafa era menor? Mas eu acho que tu aplicou um Denver nele, sim, né? Porque tu sentava no chão para brincar. Sem querer. O Denver não é tão estruturado, ele é mais naturalista, então às vezes a terapia até é na casa da criança, porque vai ensinar a criança a se desenvolver bem e ter comportamentos positivos, né? Dentro do ambiente natural, dentro do contexto ali da casa, seja na escola, onde ela estiver. Então, por isso, assim, que dá um salto muito grande nessas crianças quando entram com esse modelo, assim, de forma intensiva e pequenas. É absurdo, né, o que a gente vê que essas crianças progridem. Verdade. E, bom, falar do Denver daria muito mais coisa aqui. Eu vou citar uma última aqui, mas vai ser só os tópicos para vocês entenderem tudo que tem dentro do contexto do modelo Denver é trabalhado. São 13 coisas. Eu só vou ler elas, tá? Primeira, gestão de atenção. O que é gestão de atenção? O que muda ali no Denver, por exemplo, para o ABA, né? Que eles cuidam muito. Se a criança está fazendo um quebra-cabeça, eles não estão focados só na criança aprender a fazer o quebra-cabeça, que no modelo talvez estruturado estaria focando naquela habilidade ali cognitiva. Ele quer saber se a criança consegue montar esse quebra-cabeça e compartilhar que ela está montando, de dividir esse prazer, trocar turnos com quem está ali com ela. Então, tudo vai trabalhando dentro da reciprocidade, né? Os aspectos do aprendizado, né? É o segundo item ali. Comportamentos que vai ser reforçados e quais que não vão ser, né? Para diminuir. A qualidade do suporte, que é sistemático. Então, eles procuram dar aquele suporte de menos para mais. Então, primeiro só dá o comando verbal, depois tenta ali dar o comando verbal e apontar, e depois parte para ajuda física total, que no caso do ABA já é sem erro, então é de mais para menos, então eles tentam de uma forma mais natural. E se isso dá certo, anda mais rápido também, né, ali o desenvolver, por isso que ele é tão dinâmico e dá esse boom tão grande.
Gestão do nível de alerta, né? Os terapeutas têm que ficar muito atentos se a criança está hiperexcitada ou se ela está hipoexcitada, se ela está assim muito para baixo. Eles tentam controlar ali dentro do contexto terapêutico que eles estão fazendo para a criança estar assim bem, né? Não tá muito assim agitada e não tá também sem motivação, né? Trabalha com a gestão de redução de comportamentos inapropriados. A reciprocidade ali consiste na presença do outro, na troca de turno. Gestão, motivação, seguir a liderança da criança. Então, a criança quer brincar de uma forma de enfileirar, lá no modelo Denver, o terapeuta ou a mãe, quem estiver ali, vai enfileirar também com a criança. Aí ela vai, daqui a pouco, dizer, opa, esse carrinho saiu da linha, ele caiu, ele dá uma mudança, mas muda por segundos e volta para a criança não se desorganizar, né, não sofrer ali com a rigidez e para ser valorizada a ideia dela. Mas aí eles vão implementando pouquinho a variação e nisso eles mantêm o tempo inteiro a criança motivada. Se a criança não vai estar motivada de forma alguma, aí eles vão encerrar aquela atividade e procurar a outra que a criança queira. A motivação então, sempre o afeto positivo natural. O adulto tem que ter a sensibilidade de perceber ali como a criança está, se ela está gostando. Então, isso é muito, né, a reciprocidade dos dois. Melhorar a qualidade da comunicação, adaptar o nível da criança, que é aquilo que eu falei ali do 1+. O terapeuta vai cuidar, isso vai ir trabalhando conforme a criança está. Depois aqui eles vão trabalhar as diferentes funções da linguagem, então eles vão ensinar a fazer som, vão ensinar a pedir, vão ensinar a falar. Em todo o contexto da brincadeira, eles vão ter 1000 oportunidades de comunicação e de 1000 formas, né? Tem esse foco muito grande, né? Depois também até na questão da transição de uma atividade para outra, a criança tem a liberdade de escolha de também decidir ali o que ela quer fazer e muito respeitoso de explicar para a criança que aquilo ali vai mudar, daqui a pouco nós vamos trocar. Então, assim, é um modelo bem legal para trabalhar com criancinha pequena, né? Fica bem gostoso e dá um resultado incrível. Espero aí ter tirado um pouco da curiosidade de quem não sabia tanto do Denver, que nem eu e a Dani, que a gente não, como a gente falou aqui, a gente não teve acesso a essas terapias, né? não tivemos. Isso. Dani, para encerrar o Denver, tu quer dizer ali, então, dentro de tudo isso aqui que eu expliquei, o que a Agatha fez lá nos desafios dela? Fala aí que ela fez a vocalização, né? E o negócio de seguir a liderança, que a gente acabou aqui de citar. Também. Ela também citou a variação da brincadeira também, né, Nath? Ela também citou a variação da brincadeira. Porque, muitas vezes, a criança está brincando de uma maneira, ela vai dar pequenas, como seria, bem discretamente, ela vai tentar fazer o que ela está propondo. Depois ela volta para a demanda que a criança está fazendo. Sempre seguindo a liderança, mas vai disfarçando assim, não, mas vamos fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. E aos poucos, isso daí vai se implementando mais. Ela também mostrou essa parte da variação, da imitação. E o que mais você falou ali, que eu não ouvi direito, Nath? Ela deixou ali e mostrou que a imitação é uma via super de aprendizagem para brincar, né? Então a criança foi imitando ali, seguindo ela, mas ela pedia para ele fazer uma variação, imitar, mas ela seguia a liderança dele. Então lá no exemplo, ele queria ficar nos números, ele estava querendo contar, que o autista gosta muito disso, do padrão, da ordem, da sequência. Então ela começou a jogar os números e contar com ele e encher os caminhãozinhos ali de carrinho. Só que aí ela fez o que ele queria, foi contando, fez uma voz divertida e vrum, o carrinho saiu andando, aí ela cantou uma música. Aí o menino já quis fazer uma outra coisa, ela voltou a fazer o que ele queria. Então, na verdade, ela conseguiu que ele fizesse variações, ela ampliou o repertório dele ali naquela brincadeira, naquele jogo, mas ela validou o que ele queria e não teve estresse nenhum. Né? Isso é muito, muito legal, muito bom mesmo. Muito difícil. Aí a vocalização intencional, nós não vamos entrar muito, Dani, agora, porque tu já vai explanar no teu desafio, que é da comunicação verbal. Aqui nos comentários, então, rapidamente, Dani, não sei se hoje tu está conseguindo ler,
Tem famílias Não. dizendo que os filhos deram um salto quântico aqui no tratamento Denver, né? Que são outras crianças. Alguns terapeutas que não são, mas já estão informados sobre o modelo Denver, que estão usando as estratégias naturalistas, as brincadeiras sensório-sociais e dando essas dicas para os pais irem trabalhando com a criança. Aqui tem um que diz, meu filho tem 2 anos, o hiperfoco dele é assistir vídeo de música infantil, não sei quais atividades começar com ele, me deu umas dicas. Ó, seguindo então a história aqui do Denver da liderança. A criança gosta de música, tu vai trabalhar a imitação com ele, coreografia das músicas, os gestos, né? Se a música é cabeça, ombro, joelho, pé. A linguagem receptiva, se tu tá falando, a imitação, o contato visual, tu vai ficar lá na frente do vídeo ou do lado do vídeo. Tu Vai pegar o personagem, né? Vai pegar o personagem que a criança mais gosta. Música, de cantar para a criança. Eu fazia isso muito para a Alicinha. A Alicinha estava lá no telefone, né? E não dava bola para gente. Aí eu comecei a cantar e falar o que ia começar naquele desenho. Aí ela já de cara olhava para mim como quem diz: o quê, mamãe? Tu sabe isso? Então eles veem que a gente está interessado no que eles querem. E isso aí funciona também. E aí daqui a um tempo tu consegue tirar o vídeo e só tu cantar a música para a criança. E aí tu tá fora do eletrônico e tá trabalhando ali a reciprocidade, né? A interação. Tem atividade de musiquinha para preencher as imagens da letra da música. Depois pode me chamar lá no direct que eu te passo o link, que é do Instagram aqui, do Materiais Adaptados, que faz letras de música cantiga para falando Bem legal. Inclusive, essa atividade também ajuda na mais uma coisa aí no item que a Dani vai falar da comunicação verbal. Bom, eu acho que eu passei aqui os comentários, então bora falar da cereja do bolo, do sonho de toda mãe de autista aí. Que é o nosso sonho, né, Nath? É o sonho de todas nós, com certeza. Nós duas. Ambas estamos, a gente está com as crianças no andamento ainda. Nem meu filho não fala funcional e nem o da Nath também fala. Então a gente está assim, sonhando, acordada ainda, esperando para que eles falem funcional. Mas o caminho é longo, mas a gente chega lá, né? Porque a comunicação verbal, na verdade, todas essas habilidades são a que a gente trabalhou aí nas outras provas. Um pouquinho de cada, elas ilustram a comunicação verbal, né, Nath? Um pouquinho de cada. Se você quiser falar desse começo, eu vou falar dos passos, então. Você quer falar das habilidades? Não, amor, eu acho que eu vou deixar tu falar, porque senão eu falo demais. Vou me empolgando, tu vai falando, qualquer coisa eu vou complementando. A única coisa que eu vou dizer aqui antes, pessoal, é que tem um vídeo muito bom da Maíra Gaiato, onde ela fala dos passos da comunicação, onde hoje eu assisti ele. A Dani também assistiu, mas a Dani também já vem estudando sobre comunicação já faz muito tempo, mas é que ali vai trazer um resumo assim bem rápido para vocês conseguirem depois relembrar tudo isso que a Dani está falando. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a própria Maíra falou, e no caso de crianças que têm tratamento com ela lá, que é um tratamento muito bom, que esse processo de comunicação aí é um trabalho de uns 3 anos e meio. Então, vejam que não é assim da noite para o dia, né? Mesmo que a gente tenha já um tratamento de excelência e de qualidade. Então, ainda se a gente não tem tratamento, a gente tem que focar e trabalhar muito, começar o quanto antes para conseguir chegar nesse objetivo tão sonhado. Então, pode ir falando aí, Dani. Eu vou resumir mais ou menos o que eu escrevi aqui, vou ler, tá? Para vocês. Bom, comunicação verbal. Todas as habilidades apresentadas antes, a maioria daí que a gente... Mas eu já vou numerar elas são pré-requisitos para a comunicação verbal, né? Então, a gente falou da comunicação não verbal, que foi a proposta da Nath, né? Que dentro da proposta que a Nath fez lá no desafio, estava o apontar, estava também o olhar compartilhado e o contato visual. Na comunicação verbal ali que a gente já trabalhou, que a gente já viu com as crianças, já está um ótimo pré-requisito. Ou seja, a criança aponta, ela olha, ela tem esse olhar compartilhado, né, com a gente, já está, a engrenagem ali já está mudando. Então, quer dizer que a fala está próxima, a gente está trabalhando. A troca de turno também, que foi trabalhada também no desafio, é importantíssima,
porque aí a criança espera a vez do outro, ela olha, ela espera, isso é muito importante também, né? Porque se ela não entende essa comunicação igual lá na troca de turno, vai ser difícil ela falar também. E a outra é essa que está aí no desafio dessa semana também, que é a linguagem receptiva. Se a criança não compreende o que a gente está falando, ela não vai saber verbalizar também. E a gente tem que ser pausadamente, falar devagar, e tudo vai devagarzinho e vai indo. Só que a linguagem receptiva é, assim, importantíssima, tanto quanto os pré-requisitos ali da comunicação não verbal, né? O apontar, o olhar, o contato visual. É mais ou menos por aí. É por aí que a gente sai com o contexto na comunicação verbal. Aí existem alguns passos que a criança tem que dar. A gente vai ajudar, logicamente, porque elas são crianças que têm transtorno de desenvolvimento, que a gente vai poder ajudar. Então, a gente começa lá no comecinho, né? No comecinho, com a emissão de som. Então, o primeiro passo é a criança emitir qualquer som. Então, vou ler aqui para vocês. Qualquer som com dica visual ou verbal. Vou pegar assim um exemplo, sempre vai ser o carro, tá? Vamos fazer de conta que é um carrinho. Você para tudo que a criança que você estiver fazendo, dá atenção se ela se comunicar com você. Primeira coisa, para tudo. Meu filho está abrindo a boquinha para falar, para. Dou atenção total para ela, né? E aí você vai dar a dica visual e pode também sempre dar um reforço positivo para ela. Ó, o carrinho. Fala o carrinho. Se ela qualquer coisinha que ela fizer, ótimo, você entrega para ela. Então, o primeiro passo é você valorizar a emissão de qualquer som que ela vai fazer. Isso é bem no comecinho, né, Nath? Bem lá no começo. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Quero só uma complementadinha no que tu disse agora, assim, só para deixar um exemplo mais concreto do que a Dani explicou. É assim, ó, a gente está começando o processo da fala atrasado, né, no caso do autismo. Mas seria Exato. como lá quando o bebezinho, sabe quando o bebezinho faz gugu e faz um sonzinho, e aí a gente vem pro bebezinho e diz, o que foi, bebê, o que tu quer? A gente dá um retorno, uma resposta, a gente para e conversa com ele, dá atenção social. É isso que a Dani está querendo dizer. Porque no começo a gente tem que fazer a criança fazer balbucio. Mesmo que a criança está lá com 2 anos, 3 anos, sei lá, 7 anos, não fala nada. O primeiro comportamento verbal, então, é a emissão de um som. E aí a gente dá atenção para o som. Passado disso, aí a Dani falou para essa vocalização intencional com dica visual e verbal, né, Dani? Continua aí. E sempre muito reforço social. Se ela conseguiu falar o que for, você beija, abraça, sabe? Faz uma festa maravilhosa. Ela vai na cabeça dela vai ficar, nossa, é legal quando eu falo, olha, é muito legal. Quando eu tô falando, tô me comunicando, a minha mãe faz uma festa, isso é muito bom. Então, isso aí já vai entrando na cabecinha dela, né? Sim. Então, vamos no segundo passo. No segundo, você vai repetir com sons aproximados ao modelo, por exemplo, assim, carrinho. Eu vou colocar aqui. Você vai usar dica visual, dica verbal. Vamos usar só o carrinho de exemplo para não ficar muito confuso. Você pega e fala carrinho. Aí você vai falar a palavra inteira várias vezes. 1, 2, 3 vezes até se for necessário. Fala, olha, a criança tem que estar te olhando. O mínimo esforço. Se ela falar de novo, você vai. Aí é muito bom você mostrar também sempre, porque eles aprendem pelo concreto. Mostrar o carrinho mesmo, pegar na sua frente e mostrar. Carrinho. O que ela falar, você vai reforçar positivamente e vai comemorar também. O segundo passo é esse. Pré-requisito, e aí ela já vai estar olhando, né? Vai estar tendo o contato visual com você, então os comandos também ela já vai estar assimilando bem. Aí a gente vai para o terceiro. Pode falar, Nath. Dani, só vou reforçar para explicar o que tu quis dizer ali. O que acontece? A gente está pedindo uma vocalização da criança, entendendo que ela já aponta, que tu já falou carrinho, pelo menos antes a gente dava com contato visual, com apontar, né? Depois a gente vai querer que a criança faça um som. Depois a gente vai modelar a palavra e vai mostrar com dica concreta para ela. Então, só para voltar a explicar que a gente também não começou lá no primeiro dia
dia pedindo um som. Primeiro tem lá a Memorar. trabalhar, apontar, tudo aquilo que a gente falou antes. Então, aí vai para a questão número 3 ali, Dani. Agora a gente vai para o 3. Isso. Você ainda continua, você pode dar dica visual e dar um pedacinho da dica verbal. Você mostra, eu não tenho nenhum carrinho aqui, mas eu vou pegar essa fita, tá? Aí você fala assim, você só faz isso aqui para ela, cá, cá, cá. Você não vai falar carrinho, não vai mostrar para ela, vai falar cá. E às vezes depois você pode até tirar, só mostrar. Sim, ô Dani, uma coisa importante de dizer é que o falar, ele também é um comportamento de imitação, né? Uma imitação verbal. Então, a criança, né, que já tem a linguagem receptiva desenvolvida, ela começa a fazer a discriminação do som. Ela começa também a ouvir o som para poder falar da mesma forma e imitar o som. Então, por isso que também nos programas tem muito desenvolver imitação, porque para falar também vai precisar um tipo de imitação. Importantíssimo. O desenvolvimento da imitação é tudo. Bom, isso. Aí vamos para o quarto passo. A criança já começou a falar melhor ali uma palavrinha e já reconhece várias coisas, a gente vai para o passo 4. Isso, aí a gente pode dar só a dica visual, porque ela vai estar naquela fase de você apontar, mostrar, igual eu fiz igual eu fiz no nosso desafio, que eu mostrei para o Rafael no computador. Eu mostrei para ele o kiwi, né? Só falei, o que é isso? Ele falou, kiwi, né? Então, ela já está nessa fase que você aponta e ela fala. Simples, coisa simples, mas ela fala. Então, olha o que é. Coisa, né, Dani? Ela vai no quarto porque a gente já trabalhou a linguagem receptiva, ela já sabe que aquilo é tal coisa. Então, agora vem a questão da fala. Perfeito. O desafio da Dani está demais lá. Tá legal ficou legal. Não coloquei os 8, mas um pouquinho de cada. Muito bem explanado. Ficou, né? Então, a gente já pode, no 5, a gente já pode usar o famoso o que é. Porque a criança, ela já está sabendo, a gente está apontando, ela está falando. Você pode falar para ela, nossa, o que é aquilo que anda e faz bibi? Ela vai associar lá no cérebro dela que é o carrinho. Então, você pode fazer já essas, sem mostrar dica visual nenhuma. Você só vai falar para ela, olha, que bichinho que faz mu? E ela vai falar que é a vaca. Sem dica visual. Isso aí, o cérebro dela já está trabalhando outra parte. Então, o passo 5... Começa com a dica visual, né? Até ela entender as charadinhas e começar a fazer 100, pessoal. A Dani ali falou do 100, mas também a gente faz as charadinhas com a dica visual. Porque, assim, primeiro tu fala, né? O que faz mu e dá leite tem na fazenda? Mas aí a criança não associou ainda a linguagem receptiva. Aí tu diz a vaca, porque ela já entende o que é vaca, daí tu não precisa mostrar. Mas daqui a pouco, num contexto maior, pode ter imagem também, né, Dani? Quando a gente já está fechando esse passo 5, a criança não precisa mais de dica visual. Você só falando, ela vai saber, né? É mais ou menos aí. Eu passado a frase da Maria Gaiato aqui nesse passo aqui, que ela colocou assim, ó. A gente está dando funções e características para as coisas, né? Exato. Quando a gente dá funções e características para aquilo que é tal coisa, a gente está trabalhando outras funções executivas, foi o que ela explicou. Então, é um trabalho de processos mentais também que é super importante, que tem que existir para chegar na fala completa e funcional. Porque cada passo desse aqui trabalha várias regiões do cérebro, aí vai aumentando as sinapses, é muito importante. A linguagem é muito complexa, né? Muito complexa. Mas vamos lá para o sexto passo, então. Eu estou no sexto? No sexto. Esse aqui é bem legal. É formar frases simples. Então, esse passo aqui é aquele que você pode usar a dica visual, ou seja, eu acho que eu tinha um aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho mais ou menos alguma coisa aqui, tá? Para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um pé, ó. Mas será que dá para ver? Um pé. Sim. Aí depois ele coloca o pé do lado. E aqui, calçou. Então,
Ou seja, vai falar, o menino calçou o sapato. É só um exemplo, tá, gente? Você vai mostrar pequenas frases, uma sequência. São sequências lógicas que você vai trabalhar. E aí a criança, olhando ali, ela vai trabalhar a frase mentalmente. E depois, devagar, a gente quer que eles falem, né? Toda a frase completinha. Sempre você vai ajudar também. Sempre ajudando, né, Nath? Sempre ajudando. Eu tô rindo aqui que a mãezona entrou e disse que a gente combinou de passar os batom rosa. Sim, pessoal, então aquela ali da sequência lógica que a Dani falou, os 6, só para reforçar ali. Então a criança já sabe o que é pé, ela já reconhece o que é pé, ela já sabe o que é um sapato, então ela vai interpretar ali a ação, ela já tem essa linguagem receptiva, ela já sabe as palavras, então ela vai fazer a junção da sequência lógica que vai formar uma frase, né? Ela vai entender ali toda. Essa fase é a fase que a gente pode também explorar a demanda verbal, né, Nath? As demandas, que são importantíssimas, né? Isso, muito. Que é um momento ali que a gente consegue, porque a criança quer alguma coisa, né? A gente vai ensinando ela a pedir coisas que ela quer. A gente foi modelando, que nem começou lá modelando a palavrinha, então a criança já sabia falar suco, aí a gente tira o suco de perto da criança e diz: eu quero suco. Tu já vai dando o modelo de uma frase por uma demanda e a criança vai acabar. Primeiro ela fala suco, depois quero suco, depois eu quero suco, para a gente entregar aquilo ali para ela. Então a demanda é muito bom de trabalhar, né? Tudo que ela queira assim. É uma coisa que a criança realmente está precisando, né? E ela vai. Não pode ela mais aceitar só com aquela uma palavrinha. Quando a gente quer avançar, a gente tem que começar a exigir um pouquinho mais, sempre um pouquinho mais. É nessa fase aqui que a gente pode já começar a caprichar e falar e ajudar a criança na demanda, é importantíssimo. Comida, brinquedo, o que ela quer assistir, se ela quer que tira, que troca o desenho. Troca o desenho, você modela, pede para ela, ensina, porque são coisas que tá bem, que ela tá querendo muito, então aí o negócio gira aí, né? Sim, Dani, uma coisa importante de dizer aí nessa fase, que, por exemplo, quando a gente tem a criança não verbal, a gente quer que ela comece a falar, tá desesperado para que fale, mas depois a gente vai se adaptando muito a entender o que a criança quer sem ela falar. Eu vejo isso por mim. Eu muitas vezes já entendi o que a Alice quer da forma que ela falou, mas não tá indo uma forma tão boa, tão correta. E aí eu acabo dando e fazendo as coisas porque eu já entendi, só que daí eu não avanço na linguagem com ela. Então, aí a gente... é chato, né? A gente tá sempre nessa função, mas a gente tem que dizer, que nem a Dani falou isso agora, eu lembrei claramente. Que nem a Alice vai dizer o nome do desenho só, né? Ela diz Bob Zoom. Eu já sei que ela tá olhando o desenho que ela quer trocar pro Bob Zoom, mas eu tenho que modelar a frase para ela e dizer: mamãe, ó filha, diz pra mamãe, eu quero ver o Bob Zoom. A gente tem que estar fazendo esse treino, porque sem o treino também não rola, pessoal. A gente tem que estar dando aquela exigência. Eles vão se acostumando e vão falando só cortado. Eu vi que o Rafael estava falando. Nossa, que legal, ele está falando. Mas ele estava falando sem artigo, sem quero alguma coisa. Não falava. Eu falei, gente, nós vamos ter que modelar. Aí fomos trabalhar todo mundo aqui em casa. É igual o vídeo. É que a língua portuguesa ela é bem difícil também, né? Ela é bem difícil, a portuguesa, na verdade, mas a gente tem que ensinar. Tem os verbos, né? Tem aí no momento do presente, na outra pessoa, no infinitivo. Então, eu vejo que às vezes eu digo para Alice assim, né? Filha, tu é linda? Daí ela, tu é linda? Daí eu digo, não, filha, eu sou linda. Então, a gente tem que ensinar quem é eu, quem é minha. Aí vem a história da troca de turno. É muito, muito complexo. Tem um trabalho mesmo muito grande em todas as habilidades para conseguir concretizar a fala funcional. Isso cansa, gente, mas é necessário. Vamos lá para o 7º. Nem sei o horário aí, hein? Não vamos para o 7º, não. Nós não vamos, não, para o 7º. Olha, amiga, vamos falar outra coisa aqui que a gente anotou que é importante aí dentro desse 6 para o 7, ó. 3 palavrinhas chaves de pergunta que a gente tem que ensinar para a criança entender, ó. A primeira aqui, quem? Quem? A gente está se referindo a um sujeito. Vamos lá falar de língua portuguesa, sujeito, né? Ah, não sei o que, caiu. Aí a gente está olhando o desenho e narrando. Ah, olha lá quem caiu. O George caiu. Quem? Eu tenho quem? O menino.
Quem é o menino? Aí, ô Dani, o quê? O menino o quê? A pergunta o quê? Se machucou. O menino se machucou, né? Que nem a Alice diz, o que tu quer, filha, né? O que tu quer? A criança tem que entender que ela, o que significa o que é a ação, né? O sujeito, o que é a ação. E aí onde? A pergunta onde, Dani? Na escola. O menino O menino se machucou na escola, entendi. Então, o menino se machucou na escola. Aí a gente também vai trabalhar com esse material aí concreto, com essas imagens, e vai começar a ensinar isso aí para a criança muito. Tem lá no Pinterest, pode baixar, gente. Isso aqui tá lá, ó, no Pinterest. Ai, arraso aquelas suas atividades do Pinterest, tudo de bom, né? Gente, deixa eu falar uma coisa ainda dentro aqui dessa, assim, ó. Tem um brinquedo que é uma caixinha mágica, que tem vários aí Instagrams que vendem, mas que pode fazer em casa, que é isso que a Dani falou. E aí a caixinha tem 3 buraquinhos para a criança enfiar a mão e tirar. Um é o quem, um é fazer o... um carro de sorvete mesmo. Aí a gente tira um quem, aí vai olhar lá quem, o cachorro. Né? Aí a gente fala para a criança quem? O cachorro, já deu o modelo para a criança entender. O quê? Pegou o osso. Aí tá lá a imagem do cachorrinho pegando o osso, né? Onde? Na grama, né? Então a gente vai modelando frases e a criança vai entendendo ali no concreto. Então, também essa caixinha, antes de fazer essa salada de 3 coisas, explica aí, Dani, como é que a gente trabalha isso aí? 1 a 1, né? Primeiro a gente faz muito, por exemplo, tira aí 1 semana, 2, 1 mês, vamos trabalhar só quem? Quem, né? O álbum de foto da família. Quem é esse aqui? O vovô. Quem é essa aqui? A prof. Quem é esse aqui? Por exemplo, trabalhando com o Rafa agora. Eu não estou juntando ainda para ele. Eu ainda não junto. Eu estou nos quem. Depois a gente só coloca, mostra para ela todas as ações. Se machucou, cantou, desenhou, fez cocô, escovou os dentes, né? Você fica... Pode falar, pode falar. Esse esse do que tá fazendo, pessoal, querem uma dica boa aí para jogar no Google, ou até a Ana tá aí do Nós e Autismo, ela fez e disponibilizou também, além da Dani, esses materiais. Verbos, pessoal. Vamos trabalhar verbos com a criança. Tu joga no Google a palavra verbos em imagens, pede assim, ó, pictograma de verbos para vocês verem. Aí tem, ó, verbo apontar, porque a criança já sabe o que é o apontador. Então, a ação de apontar é um verbo. Muito bom. Balançar, lá no balanço. Chutar, jogar, né, lá com a bolinha. Escorregar, sentar, deitar. Então, são verbos. O que? A gente trabalha muito verbo, daí vai ajudar nessa questão aí do quê? Exatamente. Tudo separado, porque para eles tem que ser tudo separado. Depois você vai mostrar onde. Aí você começa. Aí você pode usar também do cotidiano de vocês, tira foto no celular, da escola, casa da vovó, shopping, mercado, pracinha, tudo. Ela vai enumerando. Depois que você vai juntar tudo, né? Arrasou, amiga, nessa das fotos. Eu adoro essa das fotos, porque aí a criança fica sem sombra de dúvidas, né? Por exemplo, a gente vai falar assim, onde? Nós vamos no mercado. Aí tu tira a foto lá do mercado, perto da casa de vocês. Na casa da vovó, na escola, foto da fachada da escola. E fica uma coisa bem... E depois a gente pode também generalizar, explicar que tem outras farmácias. Mas a imagem mesmo real, eu acho fantástico. É um material também muito bom de fazer. Tirar foto de tudo, sair imprimindo. E mais, não só para trabalhar a formação de frases, a compreensão, para generalizar, que ali a Sorriso Autista comentou, muito bem dito, mas também, gente, para dar previsibilidade, a gente pode usar esse material depois, tá? Isso eu vou ir na casa lá da vovó, hoje me chamaram em cima da hora, o que eu vou fazer? Eu tenho meu material de comunicação lá, a fotinha, e eu vou mostrar para a criança, eu vou diminuir a ansiedade da criança. Se ela ainda não está aqui, ó, muito antenada na linguagem receptiva, ela vai entender ali na imagem o que vai acontecer. Então, isso aí ajuda muito, né? Uma coisa com a outra. Muito, muito, muito. Verdade. Vou ver uns comentários aqui que a galera começou a gostar. Acho que tá todo mundo
ir avançando com os filhos na fala, porque tá todo mundo bem empolgado aí nessa parte. Aqui é tudo foto real, a mãezona disse que modelar frase dá um trabalhão, mas que é super massa. Faça essa live de história social, a Fábio Pereira falou, anota aí, Dani, nos temas de live. Histórias sociais, muito bom. Deixa eu ver. Ai, mentira que meus comentários não estão se... estão sim. Muito bom. Deixa salva essa live. Sim, vai lá para os nossos canais do YouTube. Palmas, palmas. Que legal, maravilha. Manda o material. O meu é mais difícil aqui. O pai autista fala na terceira pessoa até hoje. Sim, é muito difícil eles entenderem essa questão da pessoa. Querem que eu dê também uma associação para vocês entenderem por que a maioria dos autistas tem quedinha no inglês, pessoal? Fala, Nath. Não, porque o idioma inglês ele é muito mais simples e prático, né? Eu não me lembro agora, meu marido, que é o Google, né, que eu digo, ele acho que é anglo-saxônico, eu não me lembro qual é que é o tipo de idioma, mas não tem nada a ver com a gramática da língua portuguesa, com o artigo, com o pronome, com essas coisas, tudo interjeição que tem que ter numa frase nossa. Mas é papum, entendeu? Fala a pessoa ali, diz o verbo, o que é, e ele já cabe para tudo. Tu põe ing no final, é fazendo, é tudo endo, daí os verbos. É muito, muito mais simples. É por isso que eles amam o inglês. É sério? Por isso. Sim. Claro. Tá. Muito legal essa parte que nós estamos falando, mas vamos avançar então para o item 7 ainda. Tem tempo ainda? Tem tempo? Tem tempo, eu não tô com relógio, amor. E eu? Deixa eu ver meu tempo. Falar mais do 7? Ou tu quer ir passar pro... Aliás, não, vai pro 7. Tá. O 7 é formar frases com ajuda visual de uma figura só. Trouxe uma, que hoje eu tô muito chique, ó. Tô com figuras. Ai, tu tá cheia de material concreto para nós, as mães. Muito bom. Ó, aqui, só que eu coloquei frase aqui embaixo porque eu tô já aproveitando para ensinar o Rafael, né, a falar tudo, a escrever, a ler. Mas aqui tem um menininho brincando com um trem. Então, esse aqui é chamado de inferência. A criança vai olhar para uma imagem e ela vai entender o contexto inteiro. Ela vai falar, o menino tá brincando de trem. Fala. Estamos caindo. Fala. Estamos caindo na live. 15 segundos. Eu vou abrir. Vou encerrar e vou abrir, porque daí tu vai falar só das... Vamos esperar só uns instantinhos aqui, Dani, porque é muito importante quem estava acompanhando pegar essas outras duas partes aqui da comunicação verbal, né, pessoal? Então, assim, quem está chegando agora também não viu antes, tem que assistir a outra live lá. E quem estava conosco já na live... Agora, pessoal, a gente vai entrar aqui numa parte que realmente, assim, é bastante desafiadora. A gente já estava numa parte difícil ali, que era nessa questão das frases, das sequências lógicas. Aí a gente estava agora entrando numa mais complicadinha ainda, que depende totalmente das outras de antes. Se a gente não consegue preencher legal aquelas habilidades, não vai para frente, né, Dani? Sim, eu consegui ver o comentário. Agora perguntaram se eu tenho esse material no Pinterest. Tem lá, tá, gente? Pode olhar lá que tem. Sim, a Dani está disponibilizando esse material no Pinterest, tem família. Vão lá, eu já tenho lá o Pin salvo, adoro. Eu já peguei várias coisas da Dani, inclusive historinha social, assim, de imagem, de uma gravura para a gente trabalhar, muita coisa, tem de tudo lá, tem treino grafomotor, tem N materiais bons lá. Isso. Ó, entrou já uma galerinha aqui de novo. Então, vamos falar agora. A minha irmã entrou, a Ana. Oi, mana. Entrando mais gente, Ana Correia Silva, Irapuã. Sensacional, mãe do Pedro T, a disse Dani. Top, né, gurias? Muito bom esse assunto aqui que a gente está falando, é o sonho de consumo e é o ápice aí do desenvolvimento dos nossos autistas, é a comunicação, então, funcional e verbal.
Então, agora nós vamos passar para o item 7. Nós vamos passar para o item 7 aqui, que é as inferências. Explica aí, Dani, o que, que são as inferências? Tá, as inferências, então, eu vou colocar aqui uma outra imagem, ó. É só uma imagem que a criança vai olhar aqui e ela já vai saber aqui. A Mônica tá brava, a Mônica tá correndo. Então, assim, só olhando isso daqui, ela já vai interpretar toda uma frase. Então, ela já vai estar nesse nível de linguagem que ela olhando isso aqui, ela vai interpretar e vai conseguir já estar falando isso aqui. Não vai precisar ela ler aqui embaixo. Ela só olhando, ela já vai interpretar. Então, isso aqui é chamada inferência. É legal também, deixa eu fazer um parênteses aqui, a criança conhecer a expressão facial também. Que eu fiz lá no meu desafio, os balões, eu desenhando expressão facial no balão. Então, é muito legal a criança conhecer o que está alegre, está chorando, porque aí vai ajudar bastante também nela estar compreendendo, né? Expressão facial. Isso, então, pessoal, para reforçar um pouquinho o que a Dani está falando aí do item 7, então a gente passou por todo aquele processo onde a criança já conhece as palavras, já está trabalhando os verbos, já sabe o que é quem, já sabe o que é onde. A gente também já trabalhou as emoções, as expressões faciais. Então, a criança consegue analisar uma imagem e entender o contexto dela. Uma vez né? Então, ali ele já consegue entender toda a historinha. Vai ver numa imagem assim, que a criança caiu e se machucou e ela tá triste, que a criança está comendo e tá vendo o que ela tá comendo, o que tem no prato. Então, a criança já analisa toda a imagem e consegue ali absorver o contexto daquela cena, mostrar uma cena para a criança, para trabalhar, fazer as inferências, né? Saber ali tudo o que está se passando naquela imagem e relatar para a gente. Então, tem que ter um trabalho aí pesado e pegado nisso, né, Dani? E dentro dos livros, a gente também consegue trabalhar muito, né, inferências. Sim, muito. Nos livros, você consegue, livros esses mais de contos de fadas ou mais modernos, você sempre vai achar expressão facial. Pega um livro que você sempre vai achar expressão facial. E vai brincando com a criança. Olha, tá chorando, tá sorrindo. Gente, isso daí é tão importante. O Rafael, ele tem até hiperfoco nesse negócio de expressão facial. Já chega até a ser demais. Tudo pra minha vida é emojis, tudo. Mas o emojis também é ótimo, uma ótima dica. Mas é importante ela saber para entender o contexto. E também saber interpretar o outro. Não só ali quando ela vê alguém também, vai ser super importante também, né? Com uma expressão facial diferente. Isso, e ali também dá para reforçar, para melhorar esse item 7 das inferências, que é dentro do roteiro. No caso, a Dani até tem um vídeo lá no YouTube que ela fez cronograma de atividades. Dentro do cronograma, a gente trabalha todo dia ler livro para criança. E dentro do ler livro para criança, a gente começa mostrando 1, 2 páginas para criança. No outro dia, a gente volta no livro e lê de novo a primeira e a segunda página, para a criança ir fixando aquela cena e trabalhando a compreensão, né, do que ela está escutando dizer e interpretando a imagem. Depois, a gente vai aumentar mais 2 páginas. Aí, a gente vai ler as 4 páginas, vai voltar aquelas 2, até ler todo um livrinho, por exemplo, de história. E até depois, a gente começar a fazer perguntas. Mas quem está no livrinho ali? Quem é que está brigando? Quem é que está chorando? Quem é que chutou a bola? E a gente vai trabalhando, fazendo perguntas. Então, isso aí tudo vai auxiliar aí nessa habilidade das inferências, tá, pessoal? Muito legal mesmo. Essa fase dá para explorar bastante coisa mesmo. Isso. Então, pessoal, agora vamos passar para a fase número 8, Dani, que é a finality. Isso daí é assim, gente. Quem que não quer chegar, que o filho chega da escola e fala: filho, o que você fez hoje? Que tarefinha que você fez hoje na escola? Gente, isso é o meu sonho, né? É o sonho da gente como mãe, né? A gente quer que ele chegue narrando tudo que aconteceu. Mas é difícil. Então, o relato de eventos passados. Isso daí é o 8º passo da comunicação verbal. Importantíssimo. Por quê? A criança, veja a importância, que é o mais difícil de se instalar, porque a criança, além dela estar
ela tem que buscar o que aconteceu na memória dela, né? Lá dentro da cabecinha dela, e ela ainda tem que fazer ela está fazendo isso por nós, porque nós estamos pedindo para ela, filho, o que que aconteceu na escola? Ou o que que você fez? O que que você comeu lá de lanche na escola? Então ela vai ter que trabalhar tudo isso daí. Então a cabeça dela, nesse momento, é outra sinapse, né, Nath? Então, assim, é o ápice da comunicação verbal. Isso é o que a gente quer. De vez em quando a gente tem, mas ainda não é o esperado ainda, mas a gente vai chegar lá também. Isso, então, reforçando aí para a gente conseguir chegar nessa questão dos relatos passados, que é mesmo uma habilidade bem difícil, e é a habilidade ali final, né, para concluir o processo todo de comunicação verbal. Então, voltando ao que a gente falou antes lá do Denver, do interesse social, a criança tem que ter bastante reciprocidade, porque esse relatar fatos passados é para agradar o outro, é para responder uma necessidade do outro de saber uma coisa, e não uma demanda do que ele quer. Então, por isso que é mais difícil, e também é mais difícil, como a Dani falou, porque ele vai trazer da cabeça dele uma imagem, mas uma imagem da memória, não uma imagem concreta, não tem mais concreto aí. Nesse momento, até as inferências ali, o nível 7 da comunicação, a gente tinha o concreto a imagem, agora a gente não tem mais. Então, essa criança está precisando usar de outras funções executivas, ela precisa ter muitas sinapses que foram construídas e feitas, né, que são a base para chegar nisso de todo o processo da comunicação e todas essas habilidades que a gente vem falando aí dos desafios autismo, por exemplo. Sim, é tudo uma grande engrenagem, uma grande cadeia. Para chegar nisso aqui, que é o supra-sumo, uma criança está com uma linguagem funcional, gente, isso daí precisa caminhar muito. Para a gente que tem criança autista, a gente sabe o quanto é difícil. Eles olham menos, eles não prestam muita atenção, eles ficam focados só no que está nas áreas de interesse dele. Então, a gente sempre tem que estar trazendo eles para eles estarem absorvendo alguma coisa. Então, não é fácil. Precisa. Esses 8 passos, eles são cruciais para a gente chegar lá onde a gente quer. Isso, deixa eu falar só mais uma coisinha aqui, pessoal, que eu acho legal de dar de exemplo para trabalhar relatos passados. Uma foi uma dica que a Maíra Gaiato deu para a Ana do Nós e o Autismo, que acho que agora não está aqui nesse pedacinho final da live. Mas, assim, a primeira maneira mais fácil de trabalhar relatos passados é aquele passado, mas que recém passou. Sabe? Verdade. A criança acabou de ir ali na cozinha pegar um suco, né? Aí tu pergunta para a criança, filha, o que que tu estava fazendo? O que que tu foi pegar? É já um relato passado, mas é bem imediato, então fica mais fácil. E também a gente sabe o que a criança estava fazendo, então a gente vai poder modelar a resposta, né? Sim. Então dá para trabalhar isso muitas vezes no dia a dia, já está desenvolvendo relatos passados. A segunda opção daí, de trabalhar também relatos passados de uma maneira mais elaborada, de uma coisa que passou mesmo lá na escola, por exemplo, é a gente saber o que aconteceu com a criança naquele momento que a gente não estava. Então, é importante que os professores, né, façam aquelas agendas, a gente tem que exigir isso deles, explicar a importância que isso tem, deles dizerem, olha, hoje na escola meu filho brincou com massinha, teu filho brincou com massinha de modelar, hoje ele fez uma birra, inclusive, hoje ele não quis comer tal coisa no lanche, hoje ele fez cocô na escola, fez xixi, a gente tem que saber tudo para poder perguntar para a criança e saber a resposta, porque a gente vai fazer esse diálogo dando ali um modelo, a gente vai fazer ele, né? Mas a criança vai processando e vai entendendo. Uma vez que ela já tem, claro, lembrando todas aquelas outras habilidades, né, Dani? Exatamente. O negócio de você ter essa comunicação com a professora vai ajudar bastante. Ter um diário ali, alguma anotação que você possa fazer, sempre estar em contato com a professora, para você poder estar ajudando, porque a gente sempre tem que dar ajuda. Nesses casos, você dá essa ajuda, você já sabe o que aconteceu, mas aí você vai, e ela vai buscar na memória dela, devagar ela vai chegar lá. Mas a gente tem que insistir para insistir. Mais um tópico que eu anotei aqui, o meu seria para encerrar aqui a live, então, pessoal, que eu vi também no vídeo da Maíra Gaiato, que muitas famílias perguntaram assim, olha, mas eu acho que o meu filho está um pouco ali no nível de comunicação no 4, no 6,
e no 7, ou no 3, no 4 e no 5. Ele sabe um pouco de cada, mas não sabe tão bem todos. Aí o que a Maíra Gaiato explicou ali e respondeu? Que a criança pode sim estar em vários passos, né? Não é que seja um problema isso, não faz mal, ela já está desenvolvendo um pouco desses passos, mas ela não avança porque ela está empacada ainda, porque ela não aprendeu bem o primeiro lá da lista. Então, quer Exatamente. dizer o quê? Não quer dizer que a gente vai trabalhar só aquele passo, se a criança está dando algumas outras respostas, a gente continua trabalhando tudo, mas a Mas gente fica tem de que olho lá atrás. isso, mas a gente tem que preencher bem aquele lá de trás. Mas pode acontecer sim, que eu imagino que a maioria aqui vai se identificar nisso, né? Que nem eu tenho a Licinha que faz coisas, algumas coisas de alguns dos itens ali. Exceto relatar passados, que ela não relata nada ainda mesmo. Mas os outros ela já faz um pouco de alguns. E é assim mesmo. Bom, Dani, eu acho que é isso aqui para mim. Não sei se quer ter mais alguma coisa. Não, tá ótimo. Eu anotei aqui, a gente está anotando todas as sugestões de vocês para fazer uma live exclusiva dos assuntos que vocês estão pedindo. Aí a gente vai fazer uma live sobre determinado assunto. Depois que passar o desafio, a gente vai se organizar, né, Nath? Vamos, e vai ficar melhor, porque vocês viram que o tempo é bem curto aqui da live, né? E a gente São muito sabe que todo mundo está correndo sempre. E a gente também não quer tomar tanto tempo de ninguém, então 1 hora para falar, mas quando é para falar de um assunto, fica bem melhor, dá para explanar mais. Que a gente teve que passar 1000 ali, algumas coisas. Nós falamos de 4 4 habilidades, é isso mesmo. Até a gente vê aqui pelo número de pessoas que conseguem ficar presente, mesmo que agora a gente entrou uns minutinhos, já cai, porque todo mundo tem um monte de compromisso, né? Fica complicado de ver tudo. Mas as lives vão ficar salvas, a gente edita elas e joga lá nos canais do YouTube também. Vou ler aqui o final dos comentários, então, Dani, para a gente encerrar. Mesmo meu filho não falando, eu sempre pergunto como foi na escola, narro dizendo que ele comeu, brincou, pintou, foi no parquinho, até um dia que ele diga, com certeza, isso é muito bom. Isso aí vem a questão de para conquistar a fala, a gente é uns papagaios, a gente narra tudo o dia todo, né? O dia todo. Então, tá muito boa essa abordagem aí do que tu tá fazendo com o teu filho, é esse o caminho. A minha relata, porém, não tem noção de tempo. Tem que trabalhar os dias da semana, tem que trabalhar amanhã, noite, tarde. Faz um quadrinho de rotina, é muito bom. Isso, tem que pegar material concreto, né, para ir trabalhando isso. Quadro de rotina é ótimo. Difícil. Uso a agenda da Agatha. É muito legal aquele material da Agatha. Aliás, ela vai entrar ao vivo também, ou se é que já não entrou lá um pouco, para falar mais dos desafios dela lá do modelo Denver. Quando a criança relata coisas que aconteceram há muito tempo, e ela sempre relata, tipo a minha sempre conta que o amigo mordeu, mas já faz 6 meses. E é porque ela pegou um trauma, ela não se esqueceu daquilo. Então ela continua relatando porque aquilo ali marcou muito ela. Não é que ela não está usando com função, mas é que isso impactou para ela, né? As nossas crianças, só uma coisinha na cabeça é simples. O Rafael, ele faz isso com roupas. Ele lembra de roupas. E essa roupa, ele fala assim, roupa da apresentação de Natal. Então, isso é um relato super passado, de dezembro, mas que marcou para ele aquele dia. Ele gostou, então ele se lembra. Eu acho super legal, né? Acho maravilhoso. Sim. Dani, mais uma sugestão aqui, faz lives de atividades para crianças pequenas. A gente pode dividir por faixa etária. Olha que linda, a Cacá do Autistólogos entrou, a Cat apontando para o futuro, deram uma espiadinha aqui. Gurias, a gente caprichou nos assuntos aqui, agora a gente já está encerrando aqui essa segunda live, mas tivemos aqui um momento até com quase 40 pessoas aqui na live engajando, foi muito legal. Pessoal, eu acho que eu li já todos aqui os comentários, mais ou menos. Para quem eu não li, eu peço desculpa. Agradeço a presença de vocês, mais uma vez, a gente estudando, conversando, trocando ideia, a gente aprende muito com a experiência de vocês todas. Sempre tem, né, uma coisa que vai vir para a vida de cada uma, que vai ajudar, uma forma de ver, uma coisa que a gente não pensou.
Eu e a Dani, de tarde, a gente se reúne, assim, em chamada de vídeo, e a gente vai estudando e anotando isso aqui. Vocês não têm ideia do quão enriquecedor é pra gente também. Quero passar para vocês coisas que, na verdade, a gente também não sabe tudo. Nós somos mães como vocês, mas a gente vai aprendendo muito, né? Tendo, assim, esse objetivo de ajudar mais pessoas. Na verdade, a ajuda é toda a gente que recebe de vocês. Vocês são demais. Vocês arrasam aí com as contribuições de vocês. Está sendo muito, muito legal mesmo fazer essas lives. Então, obrigada de coração. Boa noite para todas vocês. Fiquem com Deus e bora trabalhar aí a comunicação, né? Desafio, boa sorte também, né? Todos, que a gente só tem ganho com isso e a gente vai acreditando, dando o suporte que nossos filhos precisam e eles vão chegar lá, tá, pessoal? Beijo, Dani, obrigado. Amor, tu arrasou nas explicações da comunicação verbal, quero bater palma. Foi muito bom, Dani. Teu desafio ficou ótimo também. E, pessoal, aproveitem esse material que a Dani está disponibilizando lá no Pinterest, de sequência lógica, das histórias sociais. Outra coisa, pessoal, entrem no site Autistólogos Autismo, lá tem o roteiro de estimulação. Muito bom. Tem 3 links para te trabalhar ali a comunicação. Começa lá na comunicação não verbal, depois tem linguagem 1, linguagem 2, e também tem o tópico que a gente nem falou aqui hoje, porque não daria tempo, mas lá também fala das ecolarias. Tem tudo lá, pessoal. É assim, é uma bíblia pra gente, é um dicionário aquele site. Verdade, Nath. Gente. Nunca demais, ajuda muito. Beijo, então, meninas. Obrigado, Dani. Obrigado para todo mundo. Boa noite. Tchau.